Boa tarde. Boa tarde, tem uns 3 minutos para dar um meio-dia aí. O pessoal sempre entra um pouquinho mais tarde, né? Hoje, por enquanto, é a nossa antepenúltima palestra do ano, né? Nós temos mais uma agendada e tem outra prometida. Depois nós entramos em um recessozinho até março do ano que vem. E aí vocês vão falar assim, que bom, a gente não tem aquela obrigação de quinta-feira, mas fica todo mundo depois sentindo falta. Porque sempre a ciência é sempre bom, né? Bom, gente, eu vou começar por aqui. Só para eu... Bom, hoje nós vamos ter o prazer de receber a doutora Marina Chaves de Oliveira, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, e a doutora Marina Chaves, a Marina, ela trabalhou com uma pessoa que já esteve com vocês aqui da outra vez, que é a professora a doutora Daliene, né? A Marina faz um trabalho, ela está conosco num programa comum do CAPES Coffee Club, né, Marina? E comigo, com a Simone, com a Daliene. E hoje ela vai falar um assunto bastante interessante, né, que eu acho que é diferente de tudo que vocês já viram até agora, que são as vesículas extracelulares, mas as vesículas extracelulares derivadas do leite bovino, sobre a terapia óssea. A Marina, ela é graduada em nutrição, fez seu doutorado mestrado em ciências de alimento, e também no seu doutorado ela fez um sanduíche na Holanda, na Universidade da... Eu não sei nem falar isso. Radboud. Radboud, chinês, sei lá, não é chinês, não. Na América. Na área também de reumatologia. A Marina é do grupo de inflamação, né, Marina? Desde o início aí, com a Daliene, com o Mauro Teixeira, que faz um grupo fortíssimo lá na UFMG, né? Fez seu doutorado também, pós-doutorado na UFMG, depois no Instituto de Cardiometabolismo e Nutrição, pelo Coffee Club, e é vice-coordenadora do grupo de pesquisa em imunometabolismo da UFMG, né, e do grupo de imunofarmacologia, que é do grupo profissional, da Daniela, etc. Bolsista de produtividade CNPq, e a Marina, apesar de jovem, ela tem um currículo muito bom, participa de projetos nacionais e internacionais, e trabalha com uma área que é muito grata a vários de nós e que embarca quase todos nós aqui, né? Que é uma área de nutrição que mistura um pouco de inflamação e um pouco de metabolismo, né? Então, e com várias, e principalmente essa parte que está fazendo muita falta, né, Marina, na parte da obesidade e na inflamação, que é a gente olhar para o tecido ósseo. Muito. O tecido ósseo Muito ele tem uma outra... precisa de mais gente olhando isso, fora os nossos colegas ortopedistas, que só fazem a parte mecânica do osso. A gente tem que estudar as células. Marina, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Fica à vontade aí e a tela é sua. Olha aqui, Marina, deixa eu te apresentar aqui, que eu estava no quadradinho e não vi. André Mencalha é o nosso coordenador, né? E daqui da pós-graduação, a gente te agradece você ter aceitado o convite para falar. Bom, primeiramente, né, gostaria de agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui, espero estar contribuindo um pouco, né, falando um pouquinho desse assunto que eu tenho estudado, vamos dizer assim, uns 7 anos atrás, né, que eu comecei a trabalhar com isso. Vou contar um pouquinho, né, da historinha por trás, né, desse assunto. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Tá dando para ver? Ok. Minha voz tá boa? Tá dando para escutar direitinho?
Tá Ou tudo preciso bem, falar um Marina. pouco mais alto? Não sei. Não, tá bem. Para mim, pelo menos, tá Tá bem. certo. Então tá ótimo. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho, né, o título que eu tinha colocado é vesículas extracelulares do leite bovino como terapia óssea. Então, meu foco vai ser nessas vesículas, que elas estão presentes, né, no leite bovino, e eu vou explicar um pouquinho para vocês, né, da dinâmica óssea associada com o efeito, né, dessas vesículas. Já houve, né, a apresentação da minha pessoa aí pela Cristina, muito bem feito por sinal, então, né, vamos para frente. Então, basicamente, né, o tecido ósseo, como conceito, é considerado como um tecido extremamente dinâmico, então, o tempo todo ele está num processo de formação e de reabsorção, e isso é dependente das forças, né, que são realizadas sobre ele. E, no caso, ele possui diferentes funções, tanto de dar sustentação ao corpo, mas também de promover fixação dos músculos, proteger órgãos vitais, atua na produção das células sanguíneas, né, porque há a medula óssea dentro desse osso, e também no armazenamento e distribuição de íons e cálcio fosfato. Então, todo momento também há um processo de liberação ou de manutenção, né, desses íons presentes nos ossos. Então, pensando na constituição do osso, existe um osso compacto. Vocês estão conseguindo ver pelo menos eu devia ter colocado o pointer aqui, né? Não sei se tem como. Mas dá para ver o cursor? Dá. Ok. Então, existe aqui, né, o osso compacto, que ele é aquele que dá força ao osso, ou se não, também chamado, né, de osso cortical, ou se não, aqui dentro do osso existe o osso esponjoso, que ele é mais poroso, que seria o osso considerado, né, dito, né, como trabecular. No caso aqui eu coloco, né, uma figura do que seria um osso longo, que é o fêmur, porque ele é um dos que mais representa, né, em relação a essa questão, né, da saúde óssea, né, o mais estudado em relação a isso. E basicamente temos nesse osso a medula óssea, que fica dentro do osso, em que a medula óssea vermelha ela atua na produção de células sanguíneas e a amarela vai contribuir com a questão de energia, né, desse tecido, em que há a presença de adipócitos dentro desse osso. Então, às vezes, né, essas pessoas não sabem ainda, existem adipócitos também dentro do osso, não somente, né, no tecido adiposo como um todo, que a gente estuda aí muito mais. Considerando os constituintes desse osso, além, né, dessa parte da formação em si, né, dele, esse osso é constituído de membranas conjuntivas, que aí tem o periósteo e o endósteo, que seriam membranas que ficam ou dentro ou aqui mais na superfície externa do osso. Existe a matriz óssea, que é composta de 30% de parte orgânica, sendo que essa parte orgânica, ela é, em sua maioria, composta de colágeno, e 70% mineral, que seria composição por minerais de hidroxiapatita, que é basicamente composto de cálcio, né, e fósforo. Além dessa parte, né, estrutural, esse osso ele é composto de células, que essas células vão trabalhar ali em cima da manutenção óssea, que seriam os osteoblastos, osteócitos e osteoclastos, que eu vou falar muito sobre eles aqui. Então, já, né, guardem na memória essas 3 células, que vão contribuir com esse processo tanto de formação e reabsorção, e também existe a nutrição que é feita, né, nesse osso por meio de canalículos de matriz, que existem canalículos aqui que vão contribuir tanto para a parte de circulação do sangue em si, né, para oxigenar esse tecido, mas também para nutrir esse tecido. Então, pensando nessas células, né, principais que eu havia falado, elas vão contribuir com o processo de deposição óssea, que será realizado pelos osteoblastos, e vai haver aquelas células que vão contribuir com o processo de reabsorção óssea, que será feita por osteoclastos. E, além disso, vai ter uma célula, né, que é chamada de osteócito, que seria essa célula aqui, que ela contribui com a regulação da homeostase, regulação do processo de formação e de reabsorção óssea. Ela, na verdade, no final das contas, ela é bastante esquecida. Existem pessoas, né, que trabalham estudando a respeito delas, mas a gente foca muito na questão da formação e no processo de reabsorção,
como se um acontecesse, né, de formação seria benéfico e a reabsorção ali seria prejudicial. Mas vou mostrar um pouquinho para vocês como que os osteócitos também, eles têm uma participação importante, poderiam estar contribuindo com a regulação dessas duas células. Então, só para vocês terem uma ideia de posicionamento, até onde, né, se encontram essas células na matriz óssea, tem-se aqui os osteócitos, que eles estão embebidos dentro da matriz óssea, os osteoblastos fazendo seu papel aqui de formação, e junto tem o processo ali, a presença dos osteoclastos contribuindo com a reabsorção. Então, é um processo, como eu falei anteriormente, bastante dinâmico. E aí, pensando na questão, né, de célula, de diferenciação dessas células, que elas não derivam, elas não estão prontas imediatamente, né, na hora quando elas nascem, elas passam por um processo de diferenciação, e considerando os osteoblastos, que são as células principais de formação, elas são derivadas das células tronco mesenquimais, como vocês podem ver aqui, que são células stromais multipotentes, que elas podem se diferenciar em diferentes tipos celulares. Como vocês podem ver, elas podem se diferenciar em condrócitos, osteoblastos e adipócitos. Então, de certa forma, quando a gente vê uma inibição da diferenciação de adipócitos, a gente tende a conseguir uma diferenciação maior de osteoblastos ou de condrócitos. Um inibe o outro, tá? Só para vocês terem uma ideia que eles se comunicam de certa forma. Então, quando a gente vê um tecido adiposo com grande quantidade, um tecido ósseo com grande quantidade de adipócitos, acaba tendo um prejuízo ali no processo de diferenciação de osteoblastos. E aí essas células, né, que são derivadas dos osteoblastos, derivadas das células tronco mesenquimais, elas vão se diferenciar em pré-osteoblastos, virando osteoblastos, e essas células osteoblastos, elas derivam, elas contribuem com a diferenciação e formação dos osteócitos. Então, os osteócitos são a fase final de diferenciação dos osteoblastos, que vai ficar embebido ali na matriz óssea. E durante o processo de diferenciação dos osteoblastos, diferentes moléculas são necessárias para que isso aconteça, e dentre elas a gente pode citar, né, o fator de transcrição, o RANKS2, que ele contribui em grande quantidade para esse processo, é necessário para que haja esse processo de diferenciação. Além disso, depois, né, que é o processo de diferenciação, diferentes moléculas são secretadas pelos osteoblastos, contribuindo com a formação óssea. Aqui só para vocês verem, né, uma lâmina mostrando os osteócitos, como eles ficam dentro da matriz óssea, e os osteoblastos ficam ao redor do osso, contribuindo com esse processo de formação. E ele vai atuar, então, na mineralização óssea e vai controlar a deposição de cálcio nos ossos. Já os osteoclastos, eles são as células um pouco diferentes, que elas são derivadas de monócitos. E o que acontece? Essas células, elas começam a se fusionar, e aí com isso você tem a ativação dessas células para que ocorra o processo de reabsorção. Essas células vão contribuir com a liberação de enzimas, que vão ser proteases, que vão digerir os componentes tanto proteicos quanto minerais. Como eu falei, tem a parte orgânica mais proteica, né, colágeno principalmente, e a parte mineral, e vai contribuir para o remodelamento do tecido ósseo a partir de sua reabsorção. A partir do momento que há a finalização desse processo de reabsorção, essas células sofrem apoptose, e aí é assim que acontece, né, o processo dela de vida, né, de diferenciação. Aqui é só mostrando nessa figura para vocês que os osteoclastos, eles precisam de uma circunstância diferenciada para que ele faça seu processo de reabsorção, que aí, no caso, existem essas lacunas que são formadas, que são lacunas de Hall-Schiffe, que são depressões, e esses osteoclastos se fixam aqui para que eles consigam realizar esse processo de reabsorção. Aqui nessa figura talvez fique um pouco mais claro, né, o que seria essa lacuna, essa lacuna que vai contribuir com que os osteoclastos se fixem e
Para que ocorra o processo de reabsorção, não é necessário somente essa fixação, mas também uma produção de ácido clorídrico, e a produção desse ácido clorídrico é dependente de uma enzima que é a adentrase carbônica 2, e por ter essa acidificação, tem-se uma facilidade, né, da ação de enzimas como a catepsina K e a TRAP para conseguir realizar esse processo de reabsorção da matriz óssea. Além dessas células, existe um processo de regulação desse processo de reabsorção de formação óssea, que é feito por um sistema que é bastante importante no osso, que é o sistema Rank-Rank-L-OPG. E, basicamente, os osteoclastos, eles têm em sua superfície o receptor Rank, e o Rank-L e o OPG, eles são produzidos por osteoblastos e osteócitos, e essas moléculas, elas contribuem para ter, né, um balanço em relação à ativação ou não dos osteoclastos, sendo que o Rank-L ele contribui para a ativação dos osteoclastos, enquanto o OPG ele atua na inibição desse processo de diferenciação. Então, os osteócitos, que é a terceira célula aqui que seria importante, né, ela vai ser fundamental para manter a integridade da matriz óssea. É localizado dentro da matriz, como havia mostrado, né, nessas figuras aqui também. E ele se origina a partir de osteoblastos, que é o processo final de diferenciação dessas células. E vai realizar, então, a troca de nutrientes com o sangue. Essas células são importantes porque, além dos osteoblastos, os osteócitos também contribuem com a produção de OPG, que eu havia falado anteriormente, e o Rank-L, considerando, então, que vai contribuir com a regulação da ativação de osteoclastos. E o interessante é que o ideal seria que houvesse um balanço, né, um ratio entre o Rank-L e o OPG de forma adequada, porque quando nós vemos aqui, né, quando há um aumento dessa relação Rank-L e OPG, há uma maior propensão para a diferenciação e ativação de osteoclastos, mas quando há uma menor quantidade, né, desse ratio, há uma menor diferenciação dessas células, contribuindo para que essas células entrem em apoptose. Eu estou falando isso aqui porque depois eu vou mostrar alguns dados que são interessantes em relação a essa relação entre Rank-L e OPG. Então, guardem na memória que uma alta quantidade, né, uma alta relação Rank-L e OPG levaria a maior ativação de osteoclastos. Então, quando um osso velho, né, ele é destruído pelos osteoclastos, pequenos buracos vão ser formados nesse osso, e esses buracos eles são reparados pelos osteoblastos, que aí vão construir um osso novo. Isso é o processo fisiológico que acontece. Então, todo momento, a reabsorção óssea e o processo de formação. Existe um pico de massa óssea que é considerado ao redor dos 30 anos, e depois disso a tendência é a gente ter uma redução vamos dizer assim, há um desbalanço nesse processo em que há maior reabsorção óssea do que formação. Mas é gradual, né? Mas a gente sabe que na velhice a gente tende a ter menor quantidade de massa óssea do que quando a gente é jovem. E aí, considerando a parte da nutrição, dentre os componentes e alimentos em que tem maior destaque, o que é mais falado em relação à manutenção óssea, a gente escuta muito a respeito do leite, né? E do ponto de vista biológico, o leite ele é um líquido secretado pelas glândulas mamárias de fêmeas, né, dos mamíferos, um pouco antes e principalmente após o parto, que vai servir, né, no sentido de nutrir a prole. Do ponto de vista químico, vai ser uma mistura complexa constituída de substâncias orgânicas e inorgânicas, na qual tem água, gordura, carboidratos, proteínas, sais minerais, vitaminas, certas enzimas e gases. Então, basicamente, a constituição do leite ela é feita em grande parte por água, seguida de lactose, proteína, gordura. Vai ser um alimento de alto valor nutritivo, de fácil digestibilidade, e há um equilíbrio entre as diferentes substâncias que o compõem, né? Bastante homogêneo. Tanto que quando a gente observa o leite a olho nu, a gente vê que é uma substância opaca, né? De líquido opaco,
E quando a gente começa a aumentar, né, dar um zoom maior na constituição desses leites, nós vamos ter os glóbulos de gordura, seguido pelas suspensões, né, de caseína. Aqui seria a gordura e aqui seria a caseína. Então, a caseína é menor do que a gordura. Dividindo a composição do leite, nós vamos ter a parte que seria o soro do leite, que é composto de diferentes proteínas, né, que a gente chama de whey protein, e a caseína com os diferentes tipos de caseína, que é a maior parte de composto proteico que tem nesse leite. Além desses componentes, que é aí que eu vou trazer de novo, né, que existe no leite, que a gente só fala de proteína, lipídio, carboidrato, existem as vesículas extracelulares do leite, que, de certa forma, na literatura, elas já tinham sido identificadas há muitos anos, há décadas atrás, mas somente na última década que veio esse boom, né, falando a respeito dessas vesículas. E o que é interessante, né, dessas vesículas que estão presentes no leite? Elas são vesículas de origem endossômica ou da membrana plasmática, que seria endossômica, sai, né, de dentro de uma célula, por exemplo, ou senão ela pode ser envolta, né, saindo da membrana plasmática para ser liberada no ambiente extracelular. O conteúdo dessas vesículas geralmente é feito de RNA, de RNA mensageiro ou microRNA. E o interessante delas é que o conteúdo que está presente dentro delas pode servir para chegar a outra célula e ser liberado esse conteúdo e ter alguma funcionalidade nessa outra célula. E pensando nesse sentido, né, essas vesículas elas já foram identificadas em diferentes fluidos biológicos e elas estão presentes tanto no leite camundongo, no humano ou no bovino. Tá? Então, a gente consegue encontrar essas vesículas extracelulares do leite, né, nesses diferentes leites. Mas aí, no caso, eu vou focar no leite bovino. Bom, pensando na ideia, nessa associação, né, do osso com o leite, a gente tem uma doença que acomete, né, a população principalmente idosa ou mulheres, né, na menopausa, que seria a osteoporose. E a osteoporose, ela significa osteoporose, é uma doença do sistema esquelético que é resultante da perda gradual de massa óssea. E a problemática dessa doença é a questão do aumento de fragilidade óssea, que pode culminar no risco de fratura e que, às vezes, a pessoa, por ter fratura, pode ter maior chance de mortalidade. E aí, no caso, quando ocorre a perda excessiva desse componente mineral, né, e da resistência, que é observada, né, na maioria dos indivíduos idosos, principalmente nas mulheres, tem-se, né, como vocês podem ver aqui, uma separação maior das estruturas ósseas presentes, né, a maior afinação dessas estruturas, e cerca de 90% das fraturas após os 60 anos geralmente são associadas com a osteoporose. Pensando na parte de tratamento que se tem, né, a respeito da osteoporose atualmente, pensando principalmente na nutrição, é dito que é interessante fazer uma suplementação de cálcio e vitamina D. Nos últimos anos tem se falado um pouco de vitamina K, né? Mas a princípio o que é preconizado seria essa associação de cálcio e vitamina D, uso de medicamentos e prática de atividade física. Quando a gente vê na literatura, é muito restrito em relação à questão de possibilidades não medicamentosas para estar tratando pacientes com osteoporose. E aí, no caso, pensando no leite, né, que, como eu tinha dito, que tem associação com a parte óssea, o que é dito a respeito, né, dessa questão da osteoporose? Há aqueles trabalhos que falam que o consumo de leite na infância aumenta a altura, que a suplementação de cálcio melhora a densidade mineral óssea, que o consumo regular de leite ao longo da vida, da adolescência à velhice, está associado a maior densidade mineral óssea na velhice. Contudo, há aqueles trabalhos que falam o contrário, né? Que mulheres na pós-menopausa tiveram uma diminuição da remodelação óssea após 6 meses com suplementação de leite, ou aumento de risco de fraturas de quadril associados ao consumo de leite.
Então, tem esses dados, né, que são um pouco contraditórios em relação ao consumo de leite. Eu acho que é muito pela uma questão, né, que o leite tem uma composição bastante diversa, né, e de certa forma, dependendo, né, do contexto, pode estar contribuindo ou não para ter esses desfechos diferenciados. Então, basicamente, a pergunta que a gente teve, né, seria qual que seria o efeito do consumo de vesículas extracelulares do leite na manutenção e perda óssea, tá? E de onde que surgiu, né, essa ideia de trabalhar com vesículas extracelulares do leite e principalmente nessa parte óssea, que na época, né, eu não tinha muito contato com isso. E, na verdade, foi nessa cidade aqui, que é muito próxima da Alemanha, que se chama Nijmegen, na Holanda, que esse pesquisador, né, que é o Fons, ele começou a trabalhar com essas vesículas derivadas do leite bovino, e sendo que é do leite comercial, tá, gente? Não é o leite que... Ele fez uma comparação com o leite que é retirado da vaca diretamente, mas não viu muita diferença. Então, como as pessoas elas têm o maior costume de consumir leite de caixinha, né? Ele fez a maior parte das avaliações dele relacionando, né, com vesículas provindas do leite comercial. Mas de onde surgiu, né, essa ideia? Na Holanda, existe uma prevalência muito grande de artrite. Na verdade, na época que eu estava fazendo meu doutorado, eu estava trabalhando com a parte de obesidade e artrite. A parte de obesidade aqui, de certa forma, né, tinha um respaldo muito grande da minha orientadora, de conhecimento e tudo, mas a parte de reumatologia eu achava que devia incrementar um pouco. Então, eu fui, né, para a Holanda, lá é um laboratório de reumatologia experimental, e o que eles tinham, né, em mente era que há um consumo muito grande de leite, como vocês podem ver aqui no mapa, é mais escurinho, né, um consumo muito grande de leite na Holanda, né, todo mundo fala as vacas holandesas, etc, né, queijo, leite lá é muito forte. E o que era observado era que na Holanda havia uma prevalência um pouco maior de artrite, de 2 a 4% da população apresentavam artrite, e eles queriam ver se haveria alguma associação em relação, né, a componentes do leite causando esse aumento de artrite, né? Então foi daí que surgiu, na verdade, nem foi a parte óssea em si que começou nessa história, mas na artrite. E a ideia seria saber se o leite, né, o consumo de leite, mas que aí focando, no caso, nas vesículas, seria o vilão ou não em relação a esse aumento, né, essa maior prevalência de artrite nessa população. E o primeiro trabalho que eles publicaram em vivo, e eu até estava presente, né, nessa época, participei desse trabalho, foi fazendo a administração oral dessas vesículas em 2 modelos de artrite. E aqui, só para vocês terem uma ideia, né, de como funciona um pouco dessa caracterização dessas vesículas, essas vesículas elas são classificadas pelo tamanho, né, porque elas são nanopartículas, e elas também existem, né, na sua composição microRNAs. Aqui existe uma diversidade muito grande de microRNAs, tá? É até um pouco complicado de falar que existe um microRNA específico para ser característico de determinadas vesículas, mas pode ser que elas tenham em sua composição um determinado microRNA em maior quantidade. Mas aqui foi feito também uma avaliação de RNA mensageiro, né, de proteínas que seriam importantes para caracterizar que é provinda de leite bovino, e também o CD63, né, positivo aqui para microscopia eletrônica, mostrando que isso seria uma característica, né, de exossomos, que são partículas, nanopartículas, né, ao redor de 100 nanômetros, que compõem, né, esse conjunto que é chamado de vesículas extracelulares. Eles também fizeram uma caracterização dessas vesículas mostrando que elas podem ser captadas por monócitos. E isso, na literatura, hoje em dia, né, é bastante descrito. A gente mostrou também a captação por osteoclastos, por células. No geral, parece que elas conseguem captar essas vesículas, e aí essas vesículas poderiam ter funcionalidade dentro
dessas células como um todo, né? Então, aqui é só demonstrando, né, que esses verdinhos seriam as vesículas e como que elas entram dentro das células. Então, o que eles observaram no geral aqui, só dando uma apanhada geral em relação aos dados na artrite, que foram os primeiros dados que a gente obteve lá em 2015, foi que não houve diferença na incidência da doença quando esses camundongos eles receberam na água de bebê 2 doses diferentes dessas vesículas, e também não houve alteração no score macroscópico que é feito, né, na histologia desses animais. Mas quando foi destrinchado um pouco esse score e foi avaliado infiltrado inflamatório exudado, ou se não, a depressão de cartilagem e a celularidade da medula óssea, foi visto uma menor depressão de cartilagem pelo fato desses camundongos estarem consumindo as vesículas numa dose maior. Aqui vocês podem ver, né, a cartilagem no osso normal, que aí vocês veem que seria esse vermelhinho aqui, que não está depletada. Aí quando se tem, né, a artrite, que ela some, né, e com as vesículas houve essa restauração, né, ou essa prevenção em relação à degradação da cartilagem, que é um dado muito interessante. Foi também testado no outro modelo, que seria de colágeno, a artrite induzida por colágeno. Não houve diferença na incidência da doença, mas no score macroscópico, né, mostrando no geral a parte da histologia, houve uma redução desse score. Apesar de não haver diferenças específicas aqui, não teve diferença significativa em relação aos parâmetros avaliados, mas quando foi avaliado no geral esse score, houve uma melhora como um todo nesse osso. E essa associação, né, foi feita também uma associação de parâmetros inflamatórios nesses animais. E, no caso, foram dosadas a MCP1, né, que é uma quimiocina, que vai atrair para macrófagos, e também a IL-6 no soro desses camundongos. E, no caso, vocês veem que a alta concentração de vesículas, ela foi capaz de reduzir a concentração sérica dessas duas citocinas. O que mostra que, de certa forma, teria, né, um papel ali na inflamação nesses modelos. Então, teria um potencial anti-inflamatório. A conclusão desse trabalho, no geral, foi que essas vesículas elas poderiam exercer um efeito biológico em vivo, mas que seriam necessárias mais pesquisas, né, para elucidar completamente seu potencial terapêutico no tratamento de doenças autoimunes e inflamatórias. E aí, no caso, onde que eu apareço, né, com essa ideia de osso? O pessoal lá da Holanda, eles não trabalhavam com osso, e, no caso, eu trabalhava com obesidade, com adipócitos, e o que eu tinha observado foi que parecia que na hora de avaliar a histologia do calcanhar desses animais, havia uma diferença em relação à presença de adipócitos dentro do osso, né, que seria na medula óssea, dos animais que receberam as vesículas extracelulares do leite. E aí, como tinha esse background, né, em relação à obesidade, e eles tinham a possibilidade, eles tinham as células tronco mesenquimais de humanos, eu quis testar para ver se essas vesículas elas contribuiriam de alguma forma com essas células que estavam presentes no osso, que aí a ideia seria os osteoblastos com as células tronco mesenquimais, né? E fazer a diferenciação dessas células também em adipócitos. A parte dos adipócitos não deu certo. Então, tudo, né, que eu tinha de background em relação ao adipócito acabou não dando muito certo de testar essas vesículas pela questão mesmo de protocolo, mas eu consegui fazer a diferenciação dos osteoblastos. E aí, por causa disso, vamos dizer assim, não dado certo com adipócitos, que aí entrou essa ideia de estar avaliando no osso, que não era o foco inicial. E dessa ideia deu esse trabalho, né? Eu consegui publicar esse trabalho, na época eu estava lá fazendo doutorado de sanduíche,
que é mostrando o efeito dessas vesículas na diferenciação de osteoblastos. Foi o primeiro trabalho que foi publicado mostrando o efeito delas nas células ósseas. Só para retomar um pouquinho, só para vocês entenderem melhor esses resultados, né, porque acaba sendo específico em relação ao processo de diferenciação, temos ali, então, as células tronco-mesenquimais, que elas se diferenciam entre osteoblastos, e nisso há uma série de moléculas que são mais expressas nessas células para determinar que elas são, vamos dizer assim, estão no estado de imaturidade. E durante esse, como aqui o colágeno tipo 1 e a osteopontina. E durante esse processo de diferenciação, tem-se ali o RANKS2, que eu vou falar muito nele, que ele contribuiria com esse processo de diferenciação até chegar na célula madura, que é aquela célula que vai atuar realmente ali no processo de formação óssea, sendo que a osteocalcina e o colágeno tipo 1 também são moléculas que são expressas, né, nessas células e que indicariam essa diferenciação. Então, essas células vão contribuir com a formação da matriz óssea, que tem a parte orgânica, que é composta aqui, como eu falei, principalmente de colágeno, tem outros componentes, mas vamos focar aqui mais no colágeno, e a parte inorgânica, que seria o cálcio e o fósforo. E essas células, né, maduras, né, os osteoblastos, eles contribuiriam com a produção, como eu falei anteriormente, RANKL e OPG. Só para dar um contexto para vocês, a partir do momento, né, que eu vou mostrar aqui os resultados que foram obtidos. Como que é feito esse processo de diferenciação de osteoblastos? Né? A gente incuba essas células tronco-mesenquimais com um meio específico que vai contribuir com a diferenciação dessas células em osteoblastos. E para mostrar que essas células tiveram uma diferenciação maior, a gente faz uma coloração delas com a lidarina vermelha, que, como vocês podem ver aqui, aquelas células que foram tratadas com as vesículas, a gente fez uma cinética, foi demonstrado que houve uma maior diferenciação delas em osteoblastos, pois há maior deposição aqui de minerais. Isso é demonstrado aqui nesse gráfico, né, para ficar mais claro, então estava mais vermelho, né? E, contudo, a gente viu que a presença desses nódulozinhos aqui, que seriam uns montinhos na placa de calcificação, era menor naqueles com as vesículas. E isso, né, a gente quantificou e viu que era menor, era mais espalhado, como vocês podem ver aqui na figura, essa parte vermelha. Mas a gente observava que tinha uma maior proliferação celular, também causadas por essas vesículas. A gente tinha aqui o que no controle, né, a gente tinha poucas células, aqui tinha um emaranhado maior, né, um espalhamento maior dessas células, né, na placa. E isso contribuiria, de certa forma, com essa formação diferenciada de nódulos, né? Mas a gente avaliou a expressão, né, de colágeno nessa placa e vimos que tinha menor quantidade de colágeno produzido por essas células, né, pelas células que foram tratadas pelas vesículas, e ao mesmo tempo a gente observou um aumento de esclerostina, que seria um marcador de osteócito. Então, o que foi a nossa conclusão aqui no geral? Que estaria acontecendo uma diferenciação mais acelerada desses osteoblastos, que é tanto que a gente vê, né, o aumento de RANKS2 também, né, que contribuiria com essa diferenciação, estaria sendo produzido muito RANKS2 e com isso estaria acontecendo uma diferenciação acelerada dessas células que levaria à formação de osteócitos. Tá certo? Então, esse aí foi um achado bastante interessante nosso em relação a isso, porque é muito importante, né, ter a maior quantidade de osteoblastos, mas os osteócitos, eles contribuem ali com o processo de regulação das células ósseas em si, né, no remodelamento ósseo. A gente também fez avaliação aqui, seria no estado fisiológico, não doença, de camundongos que receberam essas vesículas na água de bebê, avaliando a questão da contagem de osteócitos. Então, a gente contou esses osteócitos que estariam aqui dentro da matriz óssea, mostrando que, independente da dose, tanto baixa quanto alta, a gente observou um aumento de osteócitos no osso.
apesar de não haver diferença na porcentagem total de osso trabecular. Então, pensa que isso aqui é só no fisiológico, né? Mas quando a gente foi avaliar, que existe uma forma de a gente avaliar se esse osso é imaturo ou se ele é maduro, para ver se estaria acontecendo um processo de, vamos dizer assim, de diferenciação acelerada das células que talvez contribuiriam com até uma formação maior de osso ali, de osso mais novo. E aí, no caso, o que nós vimos é que seria esse osso lamelar, ele seria um osso mais maduro, ele estava em menor quantidade em relação ao osso que é mais imaturo, que seria esse oven bone, que ele é mais imaturo. As vesículas, elas contribuiriam com maior presença de osso imaturo nesses animais, que poderia, vamos dizer assim, no futuro, né? No futuro que eu falo, a longo prazo, nesses animais, contribuir com a formação desse osso maduro, que tem esse processo, né, de diferenciação do osso em si. Avaliando a parte de adipócitos, como eu falei com vocês, né, à medida que você tem maior quantidade de adipócitos, poderia ser indicativo de menor presença de osteoblastos. E aqui, no caso, com o tratamento com as vesículas, foi o contrário, né, que foi observado redução desses adipócitos, o que condizeu com o aumento das presenças de osteócitos, indicando que haveria uma maior quantidade de osteoblastos, e por causa disso você teria menor presença de adipócitos nesses animais. Então, basicamente, nesse trabalho, o que a gente mostrou foi que essas vesículas, elas contribuiriam com a proliferação dos osteoblastos, mas que poderia ser numa fase mais imatura ali, contribuindo com a formação do osso mais imaturo, mostrando que haveria um maior turnover ósseo no osso, né, no geral, desses animais. E isso levaria uma diferenciação até o nível de osteócito, pelo fato, né, de a gente ter observado maior presença desses osteócitos. Esses osteócitos, em si, é descrito na literatura que eles aumentam a expressão, né, a produção de Rank-L. E quando a gente pensa no Rank-L, o Rank-L ele contribuiria com maior ativação de osteoclastos. Então, nós quisemos ver se essas vesículas elas teriam alguma ação também nos osteoclastos, né, nessa ativação. Mas, basicamente, o que a gente teve, né, de ideia é que no osso jovem, essa funcionalidade, né, das vesículas contribuiria com o aumento, né, na renovação óssea, e no idoso a gente teria uma menor qualidade óssea e um aumento na atividade osteoclástica. Então, a princípio, a gente estava imaginando, na verdade, que as vesículas não seriam tão benéficas, pensando que os osteócitos eles contribuiriam com a produção de Rank-L, né? Então, a gente quis ver o que aconteceria, né, com os osteoclastos. Então, foi publicado esse trabalho no ano seguinte, vendo o efeito das vesículas nos osteoclastos. Então, só lembrando que os osteoclastos, eles também vão ter uma série de moléculas que vão ser expressas no processo de diferenciação deles, e que quando eles chegam na fase de ativado, ele leva à produção dessas enzimas que vão contribuir com a reabsorção óssea. Avaliando, então, o efeito das vesículas extracelulares do leite nos osteoclastos, o que a gente viu? Uma maior presença de células mononucleares. Lembra que eu já tinha falado que nos osteoblastos houve maior proliferação celular. Então, esse é outro dado assim, que eu acho fascinante, é que essas vesículas elas contribuíram com a proliferação, o aumento do número de células ali na placa, tanto de osteoblastos quanto de osteoclastos. Aí teve um aumento, né, no número de células, e quando a gente foi avaliar a quantidade de células multinucleadas, que seriam aqueles, né, que são denominados como osteoclastos, houve uma maior presença naqueles que foram estimulados com as vesículas extracelulares do leite. Tá? E aqui eu só diferenciei, né, em relação à quantidade de núcleos, mas de forma geral tinha-se uma maior quantidade daqueles que eram menores, tá? Mas que têm alguma funcionalidade. Contudo, avaliando a ativação, né, função, atividade dessas células, a gente fez em cultura celular, seriam dois tipos diferentes, né, de protocolos, um seria numa placa que contém
cálcio e fosfato, que aí ela, no geral, ela é toda preta, né? E a parte em que há uma reabsorção fica branca, assim. Então, como vocês podem ver aqui, naquele meio que não foi estimulado com as vesículas, houve, né, a reabsorção óssea satisfatória aqui em relação pelos osteoclastos. Contudo, quando a gente tratou com essas vesículas um dia depois do processo iniciado, né, de diferenciação dessas células, houve menor reabsorção, e no 4º dia, que seria mais ou menos quando elas estão mais ativadas, a gente viu que não houve tanta reabsorção quanto aqueles que não foram estimulados com as vesículas extracelulares, né? A gente também fez isso mostrando num pedaço de osso que a gente coloca na placa e acrescenta as células, e esse azulzinho seria mostrando a reabsorção ocorrida nesse osso, e mostrando novamente que com as vesículas houve menor reabsorção óssea. Aqui os gráficos, né, demonstram isso, mas aqui na figura fica mais claro, né? E, basicamente, o que a gente foi pensar, né? O que estaria acontecendo? A gente tem uma maior quantidade de células, maior diferenciação dessas células, mas tem menor atividade dessas células. Então, só voltando naquela figura que eu tinha mostrado, que para ter a atividade dessas células, tem que ter a produção de ácido aqui, para que essas enzimas atuem, né, de forma adequada. Então, nós avaliamos a expressão de diferentes moléculas que estariam relacionadas com essa atividade dos osteoclastos. Então, a catepsina K, que é a enzima, né, principal, ela estava aumentada naquelas células que foram estimuladas com as vesículas, mas quando a gente avaliou a anidrase carbônica, ela estava reduzida. A anidrase carbônica ela é necessária para a produção de ácido por essas células. E aí nós vimos aqui na alteração, né, no SIC7, que ele contribui com esse processo de produção de ácido, né, mas não teve alteração, mas a anidrase carbônica estava alterada. Então, nós fizemos uma coloração dessas células com a acridina orange, que é um marcador para a produção de ácido, e nós vimos que nas vesículas houve havia, né, naquelas células que foram tratadas com as vesículas, menor produção de ácido. E nós também avaliamos, né, a atividade de TRAP, né, relativa de TRAP, e houve uma menor redução da atividade dessa enzima. Ou seja, indicando que, de certa forma, né, a produção de ácido poderia estar contribuindo com a não atividade dessas células de forma adequada. Nós também avaliamos em animais, numa situação fisiológica, essa parte, né, do efeito nos osteoclastos. Tem-se aqui, né, que a área total de osso não alterada, a relação BV-TV, né, que seria o volume ósseo pela osso trabecular, né, o volume do osso trabecular não alterado. A espessura do osso cortical também não foi alterada, mas quando a gente avaliou por TRAP, né, coloração TRAP, a presença de osteoclastos, a gente viu maior quantidade naqueles que foram tratados com as vesículas, mas sem ter alteração no soro de Rank-L, ou se não de CTX1, que também é um marcador para atividade de osteoclastos. Tá certo? Então, assim, de certa forma, os dados foram condizentes com o que foi observado in vitro. Então, a conclusão desse segundo trabalho foi que essas vesículas, né, além dela atuar na proliferação e diferenciação de osteoblastos, né, contribuindo com a maior presença de osteócitos, esse Rank-L que poderia ser produzido pelos osteócitos aumentaria a diferenciação desses osteoclastos, mas não contribuiria com a sua ativação. E isso poderia ser interessante pensando, né, em vivo, em pessoas, né, que apresentam osteoporose, porque você teria, né, um aumento ali na presença de células que contribuiriam com a formação óssea, maior formação, maior turnover ósseo, e isso levaria, mesmo que acontecesse uma diferenciação, se fosse o caso de osteoclastos, você não teria uma atividade tão efetiva dessas células. Então,
O que eu fiz na Holanda foi essa parte in vitro, mas faltou a questão do in vivo. Aí isso eu trouxe para cá, né, para o Brasil, para fazer, porque é um pouco mais fácil de trabalhar com animais, né, com diferentes modelos, até mesmo pelo fato de que lá eles não trabalhavam tanto com essa parte óssea, né, eu que fui de certa forma desbravando a respeito, né, desse assunto lá. E esse paper ele foi publicado, então, em 2020, mostrando o efeito dessas vesículas em vivo em 2 diferentes modelos de perda óssea, que eu vou mostrar para vocês, que um desses modelos foi em camundongos que foram alimentados com dieta rica em carboidratos refinados, que é um modelo que a gente utiliza muito no nosso grupo de pesquisa, um pouco diferente daqueles alimentados com dieta rica em gordura, né, que é muito comum na literatura, mas que, de certa forma, a gente acredita que a quantidade de gordura que esses animais ingerem acaba sendo muito aquém do que a gente observa na população no geral. Então, por isso que a gente trabalha muito com esse modelo, né, de dieta rica em carboidratos refinados. Então, esses camundongos, eles ficaram com 8 semanas com essa dieta, até desenvolver um estado de cronicidade. E, a partir de 8 semanas, eles receberam as vesículas na água de beber, na mesma quantidade que era aquela dose alta, que na Holanda foi utilizada, né, 14,3 vezes 10 a 6 partículas por ml na água de beber, durante 4 semanas. Então, aqui, basicamente, a gente tinha aqueles animais que foram alimentados com dieta controle, que não foi tratado, né, com essas vesículas, ou se não alimentados com a dieta que causaria obesidade, não tratado, ou se não tratado com as vesículas. Então, o que a gente observou de muito interessante nesse trabalho foi que, como vocês podem ver aqui, seria uma avaliação, né, por microtomografia computadorizada do osso desses animais, pegando o fêmur, em que há uma redução da densidade mineral óssea daqueles animais alimentados com dieta rica em carboidrato refinado e que é refletido em diferentes parâmetros, tanto o volume ósseo menor, o número de trabéculas menor, a espessura dessas trabéculas menor, a separação é maior. Está indicando que o modelo ele mostra claramente uma perda óssea nesses animais. Contudo, quando a gente tratou com essas vesículas durante 4 semanas, a gente observou uma reversão de todos os parâmetros, mostrando que até, né, de certa forma, parece que exerce um efeito até potencial maior para ter uma maior quantidade de osso nesses animais. Tá, então, foi muito interessante, porque em vivo a gente conseguiu mostrar no estado de doença, né, de perda óssea, que a gente teria um efeito benéfico dessas vesículas. E aí, quando a gente foi avaliar no soro, que eu falei com vocês, lembrem-se, né, da relação Ranquiel-OPG, que é muito importante, pois essas moléculas contribuem com a regulação da formação e da reabsorção óssea. Vejam que o OPG no soro dos animais que foram tratados estava maior, o Ranquiel, ele estava aumentado naqueles que não foram tratados, né, que tinham obesidade, mas reduziu com o tratamento das vesículas, e quando a gente faz relação Ranquiel e OPG, deu, né, que é como se o Ranquiel, né, tivesse maior quantidade, né, como falei, naqueles que receberam a dieta obesogênica, mas foi revertido com aqueles que foram tratados, mostrando, assim, algo que a gente achou maravilhoso, né, o fato dessas vesículas conseguirem ter esse efeito tão significativo em relação a essa parte óssea. Mas, além desse modelo, que a gente, de certa forma, considerou como um modelo de perda óssea mais leve, né? Pelo fato de que tem ali uma dieta que está contribuindo com esse processo, a gente quis ver o efeito em animais ovarectomizados, que é o que a gente observa também de mais comum. São pessoas, né, que estão na menopausa e que poderiam, de certa forma, se beneficiar, vamos dizer assim, por esse tratamento, né? Então, a gente fez um protocolo de ovarectomia em camundongos. No caso, esses animais, eles receberam 7 dias antes da ovarectomia, eles já começaram a receber as vesículas, e eles foram até 37 dias com as vesículas, que é o processo, né, que a gente sabe que tem desenvolvimento da perda óssea, né, nesse modelo de osteoporose. Então, a gente tem aqueles camundongos que passaram pela pseudocirurgia, que a gente chama de sham, e aqueles que passaram pela cirurgia.
tratados e não tratados com as vesículas na mesma dose do experimento anterior. E o que a gente viu foi que havia, de certa forma, pelo menos na questão da estrutura, às vezes dados um pouco diferentes, né? Não tão significativos. Em alguns pontos foi bastante significativo, que é a questão, por exemplo, da rigidez do fêmur, que a gente viu que reverteu, né, o que em relação àqueles que eram overectomizados, não tratados, a força que era utilizada nesse fêmur para que ele quebrasse, isso aqui é um método bastante interessante para estar avaliando essa parte, né, óssea, é você ver o quanto de força que você precisa para quebrar esse osso, que era muito maior, foi maior, né, naqueles que foram tratados. E aí, quando a gente observou a microarquitetura do fêmur nesses grupos, a gente viu que algumas coisas, as vesículas não reverteram, o volume ósseo reverteu, mas, por exemplo, o número de trabéculas, separação, até a questão da espessura, né, não foi tão significativa, apesar de, ao fazer uma distribuição, né, da estratificação, a gente vê que tem ali uma certa melhora, mas a gente viu que o volume do cortical não teve alteração, mas a espessura da cortical deu alguma alterada ali. Então, assim, diferente daqueles animais que foram alimentados com dieta rica em carboidrato refinado, que a gente vê aquele resultado bastante expressivo, com o modelo de osteoporose a gente não viu isso tanto na arquitetura óssea. Contudo, quando a gente avaliou as células presentes, né, por coloração TRAP, que aí vocês podem ver que seriam esses vermelhinhos aqui, né, que há em maior quantidade naqueles camundongos ovarectomizados que não foram tratados, né, que é demonstrado nesse gráfico. Mas quando a gente tratou eles com as vesículas, vê que tem uma menor quantidade dessas células. Então, apesar de a gente ainda não ter conseguido, talvez por questão de tempo, enfim, observar uma melhora significativa na estrutura óssea em si, né? Tem alguns indícios, mas não em tudo, a gente conseguia ver uma mudança de perfil dessas células, e que isso é muito interessante, né? Uma menor presença aqui dos osteoclastos. E a gente fez uma cultura dessas células, isolamos as células da medula óssea, todas as células, e fizemos uma cultura estimulando essas células a se diferenciarem em osteoclastos. E o que a gente observou também foi a mesma coisa, aqueles animais que eram verectomizados não tratados tinham maior diferenciação dessas células, e aqueles que foram tratados com as vesículas apareciam, né, com menor presença, né, e diferenciação dessas células também sendo condizente com o que foi observado no animal. A gente também quis avaliar, né, as outras células, claro, né, já tinha avaliado anteriormente, né, os osteoblastos, e o que se vê é um aumento da presença de osteoblastos no osso dos camundongos que foram tratados com as vesículas, mesmo eles ovarectomizados, e um aumento da presença dos osteócitos novamente. Então, mostrando que, de certa forma, esse tratamento com as vesículas, elas contribuiriam ainda com essa ideia de aumentar a diferenciação de osteoblastos, mesmo que nesse modelo, né, de ovarectomia, a gente tenha observado um pouco diferente do in vitro, né, que eu tinha mostrado anteriormente, que seria um aumento das células osteoclastas que não foi visto, né, quando a gente passou, né, para o in vivo no momento de doença. Já foi, né, de forma benéfica, com menor presença já dessas células. E avaliando a questão da regulação, né, da relação entre Rank-L e OPG, ver que não houve diferença nas concentrações séricas de OPG no geral, mas Rank-L, né, aumento como esperado, aumentado naqueles overectomizados não tratados, e houve uma redução desses valores naqueles que foram tratados com as vesículas, que refletiu na relação Rank-L-OPG. A gente também fez essa relação Rank-L-OPG na expressão, né, de genes para Rank-L-OPG no fêmur, e a gente observou o mesmo perfil. Então, demonstrando que até mesmo o fato, né, de ter maior quantidade de osteócitos, ainda assim tem uma regulação ali na produção de Rank-L-OPG, e o fato de você ter menor quantidade de Rank-L contribuiria com menor diferenciação dos osteoclastos, como foi mostrado menor presença dessas células no osso desses animais.
Então, basicamente, né, a conclusão final dessa ideia toda foi que camundongos alimentados com dieta HC, que é o modelo de obesidade mais leve, com perda óssea, e camundongos ovarectomizados, que seria um modelo de osteoporose mais robusto, eles mostraram a proteção da perda óssea quando ocorreu o tratamento com essas vesículas, e a melhora parece estar relacionada com a regulação positiva desse sistema Rankiel-OPG, que contribuiria com a menor presença, né, ativação dos osteoclastos, e isso poderia ser decorrente de uma ação de osteócitos, né? Então, a gente concluiu que essas vesículas elas teriam potencial de influenciar células relacionadas com o remodelamento ósseo. A conclusão geral que tem-se, né, eu não quis mostrar que tinha mais dados, a gente viu também o mesmo efeito dessas vesículas no osso da maxila, tá? Então, não somente no fêmur, dados ainda não publicados, uma hora vai chegar, acho que eu espero que no ano que vem conseguimos terminar o artigo. Mas a conclusão geral é que essas vesículas elas teriam potencial para o tratamento de perda óssea por modular as células ósseas. A gente ainda não sabe direito os mecanismos associados, a gente está vendo ainda muito a questão de efeito. Aí agora a gente está tentando ver de que forma que a gente vai trabalhar para entrar um pouco mais sobre os mecanismos, apesar de que é um pouco complicado, porque de certa forma você dá as vesículas, por exemplo, na água de bebê, não sabe direito para onde que vai parar, se a influência acontece no intestino, o que é que acontece, né, de forma geral com essas vesículas, né? Eu acredito que no futuro essas vesículas elas podem ser consideradas como um composto bioativo, porque está presente, né, no leite que a gente consome, e que elas, por causa disso tudo, elas teriam um produto terapêutico inovador contra a perda óssea, que aí vai criar, né, possibilidade de progresso, principalmente na área de alimentação e doença, pensando em pessoas que sofrem de problemas de perda óssea, que, como eu falei no início, é muito restrito à questão do tratamento dessas pessoas, né? Acaba ficando muito ali no medicamento, ou se não, na cálcio, vitamina D e pronto. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Muito obrigada e fico à disposição aí também, né? Caso tenham dúvidas, enfim. Marina, muito obrigada a você, foi super interessante aqui. E eu quero saber se tem alguém tem. A Yasmin tem perguntas, eu já imaginava. A Yasmin, então, você quer começar? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Parabéns pela apresentação, muito didática, seus dados são bastante interessantes. Eu tenho duas perguntas. Eu trabalho com o efeito da obesidade sobre o remodelamento ósseo, e a gente sabe que tem diferentes tipos de mecanismos que a obesidade pode induzir a inibição da formação óssea. Pode repetir de novo? Né? Travou. Está muito baixinho? Não, travou um pouquinho. Você falou que trabalha com obesidade e a questão do remodelamento. Tá, e o resto? Tem diferentes mecanismos pelos quais a obesidade ela induz essa inibição da formação óssea. Sim. Né? Aí eu estava me perguntando, existe algum trabalho que mostre a diferença dessas vesículas no quantitativo ou no conteúdo dessas vesículas entre uma mãe eutrófica, né, e uma mãe obesa? Porque esse período de formação óssea no início da vida ele é um evento bastante importante, né? E eu fiquei me perguntando se durante a obesidade o leite materno de uma mãe obesa poderia ter menos vesículas que contribuiriam para a formação óssea da prole. Existe algum dado assim? Nossa, não sei te falar, porque o foco aqui é vesículas extracelulares de leite bovino, né? Eu sei que tem a questão do leite materno, que tem nessas vesículas também, mas se teria até a mesma funcionalidade, eu não sei te dizer. Mas pensando no quantitativo, ao ponto de levar a maior formação, eu entendi seu ponto, maior formação ou não, pelo fato de você ter uma quantidade diferenciada de vesículas, não sei te falar, uma pergunta super interessante. Porque eu
pensei que talvez o conteúdo delas seria diferente, Sim. né? Porque eu, na minha dissertação, a gente trabalha com vesícula de tecido adiposo. E aí, Aham. dependendo se o tecido adiposo é de um paciente magro ou obeso, a gente tem diferença no conteúdo e até na quantidade de Sim, vesículas, sim, né? Então, eu claro. pensei que poderia ser uma coisa que poderia influenciar. E a minha segunda pergunta é sobre o seu primeiro paper. Você mostra uns dados, você vê o aumento da proliferação das células com a ação das vesículas, né? E, ao mesmo tempo, você vê um aumento de osteose. E eu fiquei me perguntando porque quanto mais madura a célula, geralmente menor a proliferação. Aí eu fiquei me perguntando assim, o que poderia estar acontecendo? Então, é por isso que eu tinha falado. Tem a questão do osso maduro, né? Uhum, Mas tem um osso imaturo, que também não é muito falado na literatura. Ele quase se perde. Tanto que na época, quando eu estava fazendo as avaliações, eu estava tentando procurar alguma forma que eu conseguisse fazer a avaliação desse osso imaturo. uhum, Até porque, igual que eu falei, né, na Holanda, eles não tinham costume de trabalhar com essa parte de osso, então não tinham ferramentas adequadas para isso. E aí eu consegui encontrar um artigo muito antigo, um tipo de coloração que conseguia mostrar pelo menos ali que o osso ele estava num estado o imaturo, mas que pode chegar a maduro, né? Mas mostrando que está tendo um turnover ósseo maior. uhum, E aí, no caso, o que eu acho que as vesículas elas contribuiriam para a maior formação, maior turnover, maior formação de osso. E aí, por isso uhum, que você vê ali naquele momento esse osso imaturo em maior quantidade, pelo fato até dessas células terem, que eu não mostrei todos os dados, elas tinham maior expressão de moléculas que estavam relacionadas com a sua imaturidade. Que aí uhum. existem moléculas que são mais expressas em osteoblastos maduros e outros em osteoblastos imaturos. E eu via muito mais expressão de moléculas relacionadas aos osteoblastos imaturos que contribuiriam com a formação desse osso, né? Mais jovem, mais novo, né? E então acho que essa questão de ter esse aumento desse turnover contribuiria com essa presença desse osso maturo, mas que futuramente ele levaria à formação do osso maduro. Pensando no processo de formação, né, de uma pessoa jovem, que é o que a gente vê, né? Pode ser que seria até interessante você estar consumindo leite, você estar consumindo essas vesículas, porque contribuiria com o processo de formação, né, em si. Aí teve uma época na época que eu estava fazendo esse trabalho, na verdade eu tinha pensado que essas vesículas elas contribuiriam de forma negativa para o osso, pelo Uhum. fato de ter essa formação desse osso imaturo. Mas aí quando a gente viu na doença, que a gente viu que haveria talvez uma regulação diferenciada, a gente viu que, na verdade, essa formação de osso imaturo, a longo prazo, poderia contribuir com a formação do osso maduro. Isso seria bastante interessante, né? Tanto nessa fase jovem, mas também na fase, né? A idade mais avançada, né? Então, assim, eu não sei se eu viajei aqui, se eu respondi sua Não, pergunta. não, tá perfeito. Muito Acabei obrigada pela falando outras resposta. coisas, mas aí é basicamente isso. É o que a gente achou mais interessante, é o fato de ter uma modulação ali nas duas células ósseas e os osteócitos nessa fase final, mostrando que houve uma aceleração, né, na diferenciação e que eles talvez contribuiriam com essa regulação dessas células, mas de forma positiva, né? Então, isso foi bastante interessante. Tem mais Tá alguma ótimo. questão? Parabéns, obrigada. Obrigada. Alguém tem mais perguntas? O Bernardo mandou a pergunta, se a senhora saberia dizer se a fermentação do iogurte ou se os processos para fazer outros derivados do leite, como o queijo, altera a quantidade ou perfil dessas vesículas? Bom, não sei te falar também. É engraçado, né? Fica parecendo que eu não sei de nada. Né? Não, é pelo fato de que é muito nova essa ideia e, de certa forma, ainda não é muito explorado. Parece que é simples, né? Ainda mais questionamentos relacionados à parte da nutrição, mas não é muito explorado na literatura. Mas talvez explorando uma outra parte, né, que teria relacionada à questão de se essas vesículas elas teriam alguma modificação em relação à temperatura. O que a gente vê, que você falou de fermentação, mas eu vou para a parte de modificação, né, em relação
alteração, né, na composição, pelo fato de você ter alguma ação, né, extra, que aí no caso, Pasteurizado, né? Isso. A gente vê que não teve diferença, a gente testou a questão, né, do processo de pasteurização nessas vesículas, por exemplo, provindas de leite ali direto da vaca, não dá diferença em sua composição, não dá diferença nas células que são expressas, então até por isso, né, pensando que no leite de caixinha a gente consegue ter essa funcionalidade, é muito interessante. E a gente tratou células, a gente fez um experimento, né, pequeno, tratando essas células após esquentar muito essas vesículas, desculpa, e a gente não observou muita diferença em relação à funcionalidade, sabe? Eu não sei se na fermentação, né, em que a fermentação implicaria ao ponto, né, de estar ocasionando alguma modificação, mas pelo menos a princípio na parte de temperatura a gente não conseguiu observar a diferença, não. A Juliana tem uma pergunta também, né? Isso, ela pergunta se teria alguma relação do consumo dessas vesículas com o aumento de cálculos renais. Nossa Senhora! Pessoal, é muito específico. Não sei te falar também. Não sei te falar. Aí, pegando a pergunta completando a pergunta da Juliana, deixa eu te perguntar, o que tem nessas vesículas? Ela carrega muito cálcio? Ela tem... Não, a gente fez dosagem de cálcio, não tem uma quantidade significativa de cálcio, é ppm, é muito pouco para falar assim, será que não está tendo uma suplementação de cálcio associada pelo fato de você fazer o isolamento dela derivado do leite? Não tem. Tem uma gama de proteínas que são derivadas até do fato, né, de ser bovino, aí você encontra alguma coisa. Tem microRNAs que a gente não fez um screen, a gente está com esse planejamento de fazer um screen da parte gênica, né, avaliar quais genes que são expressos nessas vesículas, que a gente ainda não sabe. A parte proteica, a gente já fez essa avaliação, diferentes proteínas são expressas, mas eu não consigo te falar, tem um componente X dentro das vesículas, é uma gama, tanto que quando a gente pensa, né, no leite em si, há ali, né, diferentes composições, né, nesse leite, e aí no caso a gente vê que as vesículas também não fogem muito disso, ela é bastante diversa em relação aos componentes. Então eu não consigo também atribuir a funcionalidade dessas vesículas é decorrente desse componente que está presente nas vesículas. É a funcionalidade que eu mostro aqui é das vesículas num todo. Tem muita gente que fala, mas o que é que tem nessas vesículas que, de certa forma, o que me impressionou, Marina, foi porque quando você trata com as vesículas in vitro, você altera o pH ali do meio, né? Porque será que pode ser um efeito da própria vesícula e com isso a anidrase carbônica passa a funcionar menos, entendeu? Para liberar cálcio, ou se é um efeito que ela causa alguma proteína, algum componente da vesícula, se ela está mexendo com a atividade da anidrase carbônica. Eu pensei logo no pH ali. E outra coisa é que vocês não chegaram a ver com dieta hiperlipídica, não, né? Tipo... Processo. Por que eu estou falando? Será que nessa dieta com carboidrato você teve um efeito espetacular, né? Agora, a minha pergunta seria, será que essas vesículas, o componente dela, misturando com a alimento, porque você faz uma quantidade enorme, né? O bicho toma quase leite, né? Ali Não, é pouquinho. Não. É partícula. É porque partícula, nanopartícula é muito pouco. É muito pouquinho, é microlitros, né? Que você coloca. Você altera o pH da água? Você chegou a ver se elas alteram não o pH? Não olhei, porque é muito pouco, Cristina. Assim, é questão de você colocar em 300 ml, não sei,
100 microlitros. Ele bebe É mais muito isso? pouco. Ele altera a ingestão, ele altera a ingestão pelos bichos? Não tem alteração de ingestão. É porque não dá, assim, como faz o isolamento, é porque a gente fica imaginando muito a questão do leite, né? Se não vai acontecer alguma problemática, mas faz um isolamento muito pesado, vamos dizer assim, dessas vesículas. Então, basicamente, fica mais elas ali. Elas não conseguem implicar em qualquer, pelo menos eu acho, né, qualquer tipo de alteração que seria decorrente pelo fato de ter a proteína do leite, é a proteína dela, não tem gordura, a gente remove Tem muita a parte da lactose? gordura. Te fez avaliação de lactose? Não sei te falar, mas porque eu fiz a parte de proteína, avaliação de proteína. Porque seria interessante, sabe por quê? Pegando a pergunta da Yasmin, porque se você se você consegue dar uma suplementação para melhora da natureza, da remodelamento ósseo, por exemplo, no desenvolvimento, se não tem lactose, é para agora que está na moda, né, que todo mundo tem intolerância à lactose, se isso seria interessante para complementar, né? Porque hoje em dia eu Eu nunca vi imagino tanta que criança. teria muito, se tiver muito pouco, também deve Pouco, ser né? muito perfil de cálcio. Deve ser muito pouco, porque pela forma que é feito o isolamento, vai quase que o leite todo embora, fica só com um pellet bem pequeno. Por exemplo, você pegando um falcon cheio, fica com um pellet bem pequeno para você ter algo ali para extrair, né, para mostrar que tem, né, as vesículas. Então é Porque bem o pouco. pessoal trabalha bastante com vesícula de leite materno, não tem isso? Tem bastante trabalho com vesícula de leite materno, né? É bem muito interessante, mas o teu modelo com doença ficou super legal. Que você estava falando da rica em gordura, vou dar um spoiler aqui. A gente testou em camundongos também, né, alimentação dieta rica em gordura, claro, pensando na literatura, e foi até depois desse trabalho, pensando em fazer, né, avaliar o que é mais mostrado na literatura, dieta rica em gordura. O efeito é diferente. O efeito, ele, de certa forma, a é menor. absorção deve ser diferente. E aí a gente pensa nisso, que a vesícula, ela tem a parte lipídica ali. Você trata um animal com uma quantidade exorbitante de gordura, tem-se ali uma diferenciação, né, no processo de absorção, né, do fato, né, de ter grande quantidade de gordura, de absorção de nutrientes em si. E aí a gente ficou pensando nisso, as vesículas elas podem estar sendo carreadas, que é algo que a gente quer fazer depois, tentar ver se não está indo para as fezes ou algo assim, que a gente não consiga observar o mesmo efeito. A gente tem algum efeito ali, mas não é tão forte quanto com dieta rica em Porque eu acho que a carboidrato. própria dieta rica em gordura, ela interfere na absorção de várias coisas que você falou. E a de carboidrato, como ele dilui rápido e é rapidamente absorvido, ele não deve interferir tanto, entendeu? Mas é bem interessante, inclusive, você testar uma dieta dupla, entendeu? Aquela dieta como é que é o nome? Mediterrânea, não é a outra. De cafeteria, né? E tem uma quantidade grande de gordura e carboidrato, que eu prefiro. Acho que essa dieta, apesar da gente trabalhar com gordura aqui. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Não. Marina, eu acho que já te cansou bastante. Muito obrigada. O pessoal aqui ficou, eu acho que tem bastante perguntas aqui, o pessoal está interessado agora. Vamos ver se a gente conversa depois com as nossas misturar as vesículas, né, Yasmin? A Yasmin já ficou toda empolgada aqui. Então, com certeza. Disposição aí. Vocês têm a maquininha para fazer tomografia? Microtomografia? Não. A gente usa na engenharia. Quem dera se tivesse nosso sonho ainda de consumo. A gente tem lá no fundão, mas está enguiçado o negócio lá no fundão. Pois é, triste. Nossa, triste. Vamos ver se a gente melhora agora, né? Bom, Marina, muito obrigada. Foi um prazer te receber, foi ótimo. Te agradeço muito. O programa teve muito a ganhar com você. Obrigada a todos. E na próxima semana nós temos uma outra palestra bastante interessante com o Gustavo, né, do INPI, né,
que eu acho que vai ser bastante importante, uma nova abordagem do que a gente vem estudando, tá bom? Tá, Marina, tchau. Boa Tchau, tarde. tchau. Obrigada. Um abraço a todos. Outro. Tchau. Tchau, tchau.